ao nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido a igreja a abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 9, passagem da narrativa da Torre de Babel. Após a leitura do texto, eu convido o nosso irmão Benício para nos conduzir a Deus mais uma vez em oração, pedindo que o Senhor, de fato, nos ilumine, para que não saiamos daqui vazios de forma alguma. Certo? Passamos então a leitura da palavra do Senhor. Essa passagem mostra o último julgamento de Deus sobre a humanidade primitiva. Após o dilúvio, quando Deus limpou a humanidade, deixando apenas a família de Noé, da sua semente santa, restantes ali na terra, a humanidade continuou crescendo por meio dos descendentes de Noé. Contudo, nós vemos em toda a Escritura duas linhagens que se levantam. A linhagem santa, a linhagem da mulher, que vem caminhando até chegar em Jesus Cristo. E nós vemos também uma outra linhagem, uma linhagem amaldiçoada, uma linhagem completamente inimiga de Deus, uma linhagem que tem ali o seu início em Caim, e que vem se desenvolvendo. Mesmo os descendentes diretos de Caim tendo perecido no dilúvio, essa semente ímpia, essa semente demoníaca, permaneceu por conta do pecado e se desenvolveu após o dilúvio. Então nós vemos a humanidade novamente se desenvolvendo para aquilo que é mal, procurando fazer aquilo que desagrada a Deus. Portanto, vemos aqui nesta narrativa o último grande julgamento universal de Deus sobre aquela humanidade primitiva. Essa passagem está também situada entre duas genealogias, especialmente duas genealogias de Sem, filho de Noé. Se nós olharmos para o versículo 22 do capítulo 10, lemos o seguinte: os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Problemas técnicos. Então, essa é a primeira genealogia de Sem destacada. Contudo, se nós nos atentarmos para o versículo 10 do capítulo 11, nós também lemos: são estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Então, continua ali desenvolvendo a genealogia de Sem, deste homem, filho de Noé. Mas por que então, entre esses dois blocos da genealogia de Sem, nós encontramos uma história, uma narrativa? E, meus irmãos, ela não está aqui por acaso, ela não está aqui à toa. Na verdade, quando Moisés escreveu este texto, inspirado pelo Senhor, ele tinha um propósito de mostrar e de explicar aquilo que ele já começou a dizer no capítulo 10. O capítulo 10 é conhecido como a Mesa das Nações. Vemos ali as descendências de Noé se espalhando, e de onde vieram vários povos do Oriente Antigo. Todos os povos do Oriente Antigo que vieram se desenvolvendo e se espalhando, crescendo pela terra. E em vários momentos desse capítulo 10, Moisés registra que estas eram as famílias segundo as suas línguas. Por exemplo, quando nós lemos no versículo 31 do capítulo 10, diz: são estes os filhos de Sem,
segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Então, a princípio, nós temos a ideia de que já havia muitas línguas. Mas então, Moisés começa a explicar, no capítulo 11, como essa variedade de povos, essa variedade de línguas surgiu. E ele diz, então, no versículo de número 1, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E aqui ele, então, abre um grande parênteses entre essa genealogia de Sem para falar sobre um povo rebelde, sobre uma humanidade que estava querendo se engrandecer e fazer para si um nome. Na língua hebraica, o nome Sem significa nome. É até estranho de entender, mas Sem significa nome. Então a genealogia de nome, era disso que Moisés estava falando. Então ele abre um parênteses para falar de um povo que queria engrandecer o seu nome. Portanto, esta passagem está aqui intencionalmente, quando Moisés vai mostrar a soberania de Deus acima da rebeldia do povo, acima da rebeldia da humanidade. E diante então deste texto, eu gostaria de tratar com os irmãos o seguinte tema, nesta ocasião: empenhe-se em obedecer ao Senhor. E esse texto nos mostra duas razões, ao menos, pelas quais nós devemos nos empenhar, nos esforçar em obedecer ao Senhor. E a primeira delas é porque nós não temos facilidade para fazer isso. Porque o nosso pecado nos leva a desobedecê-lo. Nós devemos nos empenhar em obedecer ao Senhor, porque a nossa inclinação pecaminosa nos leva a desobedecê-lo. Isso nós vemos nos 4 primeiros versículos. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Moisés começa essa passagem comentando que naquele tempo que antecede ali o capítulo 10, havia uma única linguagem. O povo falava de forma que todos entendiam, todos falavam a mesma coisa, todos entendiam a mesma língua. Então, Moisés começa essa passagem, essa narrativa, com essa consideração, mostrando que havia uma unidade linguística. E então, no versículo 2 ele continua: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Vemos então a movimentação de um grupo de pessoas. Nós não sabemos ao certo quantas pessoas eram, nós não sabemos ao certo todos os que estavam ali envolvidos, mas o capítulo 10 nos mostra que possivelmente esse grupo que parte do Oriente e encontra essa planície era liderado por um homem chamado Nimrod. No versículo 6 do capítulo 10, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 6. Os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Foi o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Portanto, o versículo 2 nos mostra que este grupo, provavelmente liderado por Nimrod, saiu de onde estava e foi, partindo do Oriente, encontrou uma planície na terra de Sinar. Um grupo de homens, um grupo de pessoas que encontrou ali uma localidade geograficamente favorável para se estabelecer em um local. Um lugar que possivelmente havia bastante recurso, um lugar que favorecia a edificação de uma cidade, por que não? E eles decidiram habitar ali, decidiram permanecer ali naquele local. E aqui começa o problema, porque a ordem do Senhor havia sido para que o povo se multiplicasse e enchesse a terra. Quando ele abençoa Noé no capítulo 9, ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas aqui nós encontramos um grupo de homens que
se depara com um lugar geograficamente favorável e resolve habitar ali. Não vamos mais nos espalhar. Vamos permanecer aqui, neste lugar. E disseram uns aos outros, vemos no versículo 3, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então, aproveitando a vantagem de terem uma língua em comum, de não terem obstáculos para a sua comunicação, eles começam a fazer um plano. Vamos reunir recursos. Recursos para construção. E construção de quê? Nós vemos agora no versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E esse versículo 4 nos mostra pelo menos 4 maneiras pelas quais o homem desobedece ao Senhor. Ao menos 4 formas que aquele povo estava mostrando de rebeldia contra Deus. E 4 maneiras que nós também, muitas vezes, utilizamos na nossa vida, nós praticamos e desobedecemos ao Senhor. Vamos então um pouco mais detidamente neste versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Aqui está o primeiro problema. O problema de buscar segurança em estratégias humanas. Empenhe-se em obedecer ao Senhor, porque o pecado muitas vezes nos leva a desobedecê-lo, buscando segurança em estratégias, em recursos, em invenções humanas. Qual o problema, então, associado à cidade? Onde estava ali o pecado do povo em construir uma cidade? Quando nós olhamos para a primeira cidade construída, registrada na Bíblia, isso nós encontramos em Gênesis 4, quando Caim, expulso ali da convivência dos seus familiares, resolve construir uma cidade e batizá-la de Enoque, o nome de seu filho. Caim, ao construir aquela cidade, ele estava desobedecendo diretamente algo que Deus havia determinado. Quando Caim mata seu irmão Abel, Deus o pune, o amaldiçoa, dizendo que ele seria errante na terra. Ele deveria viver como alguém que percorre a terra, sem ter onde repousar. E então, Caim diz para Deus que isso era duro demais, que se alguém o encontrasse, iria querer matá-lo. E então Deus coloca uma marca, um sinal em Caim. Nós não sabemos como era este sinal, em que consistia, mas algo que quando alguém o encontrasse, não poderia matá-lo. Reconheceria que aquele é Caim. Portanto, aquele sinal servia para proteger Caim de possíveis vingadores. Não os super-heróis, mas pessoas que viessem para vingar o sangue de Abel. Então, não contente com esta proteção, com este sinal que o Senhor colocou sobre ele, Caim edifica uma cidade. A primeira cidade edificada foi construída em rebeldia a uma determinação do Senhor. Ele não estava confiando no sinal que o Senhor colocara nele. E além disso, ele estava querendo se cercar de pessoas, querendo se cercar de recursos que o protegessem de um possível vingador, de alguém que viesse matá-lo pelo que ele fez com Abel. E quando estes homens, aqui nessa narrativa da Torre de Babel, decidem construir uma cidade, eles não queriam simplesmente um lugar confortável para ficar. Não era simplesmente a busca por uma situação cômoda, de morarem perto, de fazerem seus negócios próximos um dos outros, mas no Oriente Antigo, construir uma cidade era justamente uma estratégia para obter segurança. Imagine em um tempo onde não havia uma instituição como, por exemplo, polícia, guardas, soldados, para garantir a segurança dos cidadãos. Como que as pessoas fariam para se proteger? Habitariam próximas umas das outras. Estariam perto de quem elas conheciam para combater possíveis inimigos. Ou outros grupos maiores que quisessem fazer mal. Quem morasse sozinho naquele tempo estava sujeito a salteadores.
estava sujeito às intempéries que poderiam prejudicar a sua vida, os seus recursos, o seu sustento ali naquele local. Estariam correndo grandes riscos diante de feras, diante de animais do campo. Portanto, quando aqueles homens encontram um lugar favorável, eles falam: vamos construir uma cidade, porque com essa cidade estaremos seguros. Se estivermos juntos, estaremos seguros. Eles estavam buscando uma segurança, primeiramente, não no Senhor, mas em recursos humanos, em estratégias humanas. Eles queriam estar seguros à parte do Senhor. E nós não lidamos com o mesmo tipo de situação. Nós não andamos por aí procurando cidades para construir necessariamente. Então, como essa busca, ou melhor, essa estratégia destes homens de construir uma cidade, muitas vezes revela a nossa atitude para com o Senhor. Porque, muitas vezes, a nossa segurança não é depositada no Senhor, mas em estratégias humanas. Por mais que o Senhor, muitas vezes, nos proporcione ocasiões que nos abençoam, ocasiões que nos garantem segurança, mas não são essas situações em que nós devemos nos firmar. Muitos podem firmar-se na segurança do seu emprego. Muitos podem firmar-se na segurança da sua casa, que construíram ao longo do tempo. Sentir-se seguros morando em um condomínio fechado, em uma região distante, uma região protegida. Outros podem sentir-se seguros por ter um bom plano de saúde. Meus irmãos, apesar de tudo isso ser boa coisa, a nossa segurança não deve repousar nisso. Porque todas essas coisas são perecíveis. Tudo isso pode passar. Nossa segurança deve estar firmada no Senhor. E nós vemos aqui uma segunda forma pelas quais aquele povo estava desobedecendo ao Senhor. Continuando a leitura no versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Então, a torre é mencionada pela primeira vez nessa passagem. Talvez, quando você pense na Torre de Babel, venha à sua mente uma torre no formato cilíndrico, como, por exemplo, a Torre de Pisa, ou uma torre retangular, como eram as Torres Gêmeas. Mas a Torre de Babel, muito provavelmente, tinha uma estrutura totalmente diferente da que nós conhecemos hoje como torre. Os irmãos que estiveram recentemente no Museu de Arqueologia Bíblica talvez tenham visto ali a estrutura chamada zigurate. Era algo em formato de degraus, como se cada patamar dessa torre fosse um degrau que vai crescendo e subindo cada vez mais. Como se fosse uma pirâmide que vai crescendo à base de degraus. Provavelmente, a Torre de Babel, naquele tempo, era dessa forma. As estruturas e fortalezas construídas neste período aqui, descrito em Gênesis, tinham esse formato. Não era simplesmente uma torre. Na verdade, a torre em si era uma fortaleza que poderia representar até mesmo a cidade inteira. Uma população inteira poderia morar dentro destas construções. Não era apenas uma fortaleza para protegê-los de inimigos, para protegê-los de outros povos, de salteadores ou quaisquer outras ameaças. Mas o seu objetivo de chegar até os céus era também para acessar os deuses. Era uma construção não simplesmente de proteção, mas era voltada para a adoração, para o culto a divindades, a falsos deuses. Então, quando os homens constroem uma torre cujo topo chega até os céus, eles queriam ter fácil acesso à divindade, fácil acesso aos deuses. E certamente não era o Senhor dos Exércitos que eles queriam adorar ali. Certamente eles não estavam procurando um local para cultuar a Deus, mas eles queriam ter acesso para ter o favor de falsos deuses. Essa estrutura, em formato de torre, em formato de zigurate, tinha este propósito de adorar a ídolos. Então, uma outra forma pela qual o pecado nos leva a desobedecer ao Senhor é confiando em falsos deuses,
Em outras palavras, confiando em ídolos. E você pode dizer, tá, mas eu nunca construí uma torre para adorar um Deus falso. Eu não tenho na minha casa imagens de escultura. Eu não adoro imagens de escultura. Eu não tenho amuletos, eu não tenho nada disso. Então, como confiar em falsos deuses pode ser algo que eu faço? Como eu poderia ser culpado de idolatria? É porque a idolatria, antes de se manifestar de maneiras externas, ocorre internamente no nosso coração. Muitas vezes nós levantamos ídolos na nossa vida, que tomam o lugar do Senhor, que assumem na nossa vida um patamar mais elevado do que o Senhor, e nós os amamos mais do que o Senhor. Tudo que nós amamos mais do que o Senhor, em tudo aquilo que nós confiamos mais do que no Senhor, tudo isso é um ídolo na nossa vida. E nós somos idólatras ao colocar qualquer coisa acima do Senhor. Um marido que ama a sua esposa mais do que ao Senhor é culpado de idolatria. Pais que amam os seus filhos mais do que ao Senhor são culpados de idolatria. Por mais que amar a esposa, por mais que amar aos filhos sejam mandamentos bíblicos, mas tudo aquilo que toma o lugar do Senhor é um ídolo. Talvez nós tenhamos como ídolos pessoas que nós conhecemos, que podem dizer o que for, que nós vamos acatar, que nós vamos acreditar, que nós vamos confiar, porque temos confiança nela a tal ponto de deixar qualquer coisa. Essas pessoas tornam-se ídolos na nossa vida. Líderes, políticos, governantes. Tantas coisas podem assumir o lugar de Deus no nosso coração. A idolatria deste povo, que construía torres para alcançar as divindades, só difere da maneira como nós levantamos ídolos na nossa vida. Uma outra maneira pela qual nós desobedecemos ao Senhor é buscando o engrandecimento pessoal. E talvez nós tenhamos aqui a principal razão da construção dessa torre. Edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Aqueles homens queriam tornar o seu nome grande. Eles queriam ser mais conhecidos, mais poderosos, mais famosos do que qualquer outro. Eles queriam engrandecer o seu nome. E lembra o que eu disse sobre o que significa Sem? Sem, o filho de Noé, o nome dele significa literalmente nome. Então, Moisés agora está falando de um povo que queria um Sem, ou seja, um nome grande para si, e que foi frustrado por conta disso. Eles queriam engrandecer-se, eles queriam supremacia naquele lugar, queriam um grande reino, e por que não, um grande império no mundo antigo. Ser conhecidos como homens poderosos, como Nimrod é registrado aqui no capítulo 10. Isso não é muito diferente do que nós vemos nos nossos dias. Nós lemos os jornais, vemos as notícias, e o tempo todo são homens e nações querendo engrandecer o seu nome sobre outros. A minha tecnologia é maior e melhor do que a sua. O meu foguete vai mais longe no espaço do que o seu. As minhas armas, os meus mísseis são mais poderosos, causam mais estrago do que os seus. O que nós mais vemos nos noticiários de hoje são homens querendo engrandecer o seu nome, querendo engrandecer a sua nação e ser maiores do que os outros. E nós também. Nós queremos ser maiores uns do que os outros, mesmo que nós não externalizemos isso de forma clara. Nós queremos ser mais reconhecidos do que o nosso irmão. Nós queremos ser mais honrados. Nós queremos que as pessoas virem para nós e digam: olha, graças a você isso foi possível. Se você não estivesse aqui, não sei o que seria de nós. Nós gostamos quando falam isso para a gente. Nós queremos que o nosso nome seja engrandecido. Assim como estes homens aqui queriam o seu engrandecimento. E se nós pudéssemos, por conta do nosso pecado, iríamos querer que fôssemos mais engrandecidos que o próprio Senhor.
Portanto, devemos nos empenhar em obedecer a Deus, em nos humilhar diante dele, porque o nosso pecado nos leva a desobedecê-lo e a procurar uma grandeza que nós não temos. E por fim, ainda no versículo 4, a razão por trás de toda essa construção, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Uma declaração de completa rebeldia contra Deus, que disse: enchei a terra. Não, Senhor. O Senhor disse para enchermos a terra, mas nós não vamos. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos construir uma edificação tão grande que nós nunca mais vamos precisar sair daqui. Completa rebeldia contra o Senhor. Completa rejeição da palavra do Senhor. E como isso se aplica a nós? Quando nós contrariamos as ordens do Senhor. Nós pecamos contra Deus ao contrariar a sua palavra. Olha, Senhor, eu sei que a sua palavra me diz que o meu jeito de ser é pecaminoso, mas eu sou assim mesmo. Eu vou continuar sendo assim. Estamos contrariando a palavra do Senhor ao fazer isso. Ah, Senhor, eu sei como eu devo tratar um irmão em pecado, mas eu acho que não vou fazer assim. Eu acho que eu vou ser agressivo com ele, ou eu vou pular as etapas que o Senhor mesmo determinou na sua palavra. Não me interessa se eu tenho que tratar com ele primeiro. Não, eu vou levar direto para as autoridades da igreja. Ou eu vou denunciá-lo diretamente na polícia. Nós queremos ir contra as ordens do Senhor. Ah, Senhor, eu sei que a sua palavra repudia o jugo desigual. E apresenta uma série de narrativas que mostram o quão isso é grave. Mas ainda assim, eu vou tentar. Ainda assim, eu vou me colocar em jugo desigual. São algumas formas pelas quais nós desobedecemos ao Senhor, contrariando diretamente as suas ordens, contrariando diretamente aquilo que Ele nos apresenta na sua palavra. Portanto, nós devemos nos empenhar, primeiramente, em obedecer ao Senhor, porque o pecado, naturalmente, vai nos fazer querer desobedecê-lo. Nós devemos nos esforçar em obedecer ao Senhor, porque, naturalmente, nós não vamos querer obedecê-lo. Nosso impulso principal é sempre pecar contra Deus. E então, a história vira completamente quando Deus interfere. Quando Deus se manifesta nesta passagem para garantir que a sua vontade seja feita. E nós vemos então no versículo 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aqui nesse ponto tem uma certa ironia. Os homens queriam construir uma torre que chegasse até os céus. Mas essa torre estava tão baixinha que Deus teve que descer para poder ver. Que Deus teve que descer para poder agir ali na história. Não que Deus estivesse alheio, nós sabemos que Deus é onipresente. Mas Moisés, ao registrar isso, ele coloca aqui um tom de ironia para mostrar que aquela atitude rebelde dos homens era sem razão nenhuma. Eles queriam chegar na divindade, queriam chegar até Deus, mas eles estavam muito, muito distantes de alcançar a Deus ali. E então, no versículo 6, o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O Senhor considera que aquilo que até então era uma bênção para a humanidade, a unidade linguística, na verdade, era uma ferramenta muito mal utilizada pelo homem. E que por conta dessa unidade, os homens estavam se empenhando em fazer o que é mal. Estavam tendo ainda mais facilidade para se rebelar contra Deus e fazer aquilo que o desagradava. E ele entende e mostra que era apenas o começo. A torre que estava sendo construída, todo este ímpeto pecaminoso dos homens, era apenas o começo. Eles não tinham ainda limites para o seu pecado. E é então que Deus toma uma decisão. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro.
Deus podia fazer o povo obedecê-lo, obedecer a sua ordem de encher a terra, de várias formas. Ele podia impedir a construção daquela torre, daquela cidade, de inúmeras maneiras. Mandar outro dilúvio. Ele poderia abrir o chão e tragar aquela construção. Ele poderia fazer chover fogo em cima daquele lugar. Mas ele decide espalhar os homens de outra maneira. Ele então toca na língua humana, no discurso humano. E então os confunde. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Os homens foram confundidos, de modo que um já não entendia mais o outro. De modo que aquela construção não tinha mais futuro, porque eles não conseguiam se comunicar, não conseguiam entrar em acordo com relação ao que fazer e o que precisava ser feito para continuar. E pouco a pouco, aquela grande construção foi se tornando uma grande ruína ali no horizonte, na planície de Sinar. Cada um vai deixando aquele lugar, indo para uma outra terra, para um outro lugar, segundo poderia compreender outras pessoas, formando outros grupamentos e outros povos e outras nações. De forma muito sábia e providente, Deus espalhou a humanidade e garantiu que o seu plano, que a sua vontade fosse concluída. Versículo 8: Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Esta é a grande conclusão dessa narrativa. Os homens queriam uma série de coisas: engrandecimento, segurança, mas eles escolheram exatamente o oposto. Eles foram completamente envergonhados pelo Senhor ali naquele momento. E por isso, o nome da cidade é Babel. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Moisés, então, conclui essa passagem, essa narrativa, explicando que aquele lugar recebeu o nome de Babel. Babel significa confusão. Então imagina o seguinte: você é um grande rei, talvez aqui mesmo o próprio Nimrod, e você quer engrandecer o seu nome. E você constrói uma cidade, você constrói uma grande torre. E como que fica chamado isso? Confusão. Não é um grande nome, é um nome vergonhoso. Tudo o que aquele grupo conseguiu foi vergonha, foi opróbrio por conta da sua rebeldia. Tanto que este nome, que humilha aquela atitude pecaminosa, permanece até os dias de hoje. Eles são lembrados até hoje não por serem grandes nomes debaixo do céu, mas por rebeldes que foram envergonhados pelo Senhor. Então, você deve obedecer ao Senhor, empenhar-se em obedecer ao Senhor, porque os planos do Senhor jamais serão frustrados. Nada pode frustrar os planos de Deus. Nada pode impedir que Ele cumpra os seus desígnios. Nada pode se colocar no seu caminho. E essa passagem nos conforta de várias formas. Talvez você só a conhecesse até então por conta da curiosidade acerca das línguas, da multiplicação ali, da confusão das línguas. Mas ela nos conforta ao mostrar isso. Os planos do Senhor jamais serão frustrados. E isso é um grande consolo para nós. Porque não importa quem se opõe à nossa fé. Não importa quem seja o homem. Não importa qual seja a ocasião. Não importa nem mesmo se o próprio Satanás tentar se colocar entre o Senhor e o seu povo. Porque nada pode frustrar os planos de Deus. Nós vemos ao longo da história da Igreja do Senhor uma série de tentativas de derrubar os cristãos, de fazer minguar a Igreja de Cristo. E mesmo nos tempos anteriores, ainda com o povo de Israel, tantos inimigos que se levantaram, tantas nações que disseram:
quem é o seu Deus? Onde está o seu Deus? Nós deixamos para trás um rastro de destruição. Onde estavam os deuses daqueles povos que nós destruímos? O seu Deus é apenas mais um. Mas o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Ninguém pode se colocar diante dele para frustrar os seus planos e obter sucesso. Isso nos conforta, isso nos consola sobremaneira. Então, já caminhando para a conclusão, os homens aqui nessa passagem colheram resultados completamente contrários do que eles pretendiam. Eles queriam segurança, eles queriam estar seguros ali naquele local e entendiam, esse lugar é um bom lugar para se construir uma cidade. Mas Deus mostrou, não, vocês não vão ficar aí. A segurança de vocês não vai depender deste lugar. Eles queriam adorar os deuses por meio de uma grande construção, mas o Deus vivo e verdadeiro foi lá e frustrou os planos idólatras daqueles homens. Eles queriam um grande nome, e eles conseguiram. Um grande e vergonhoso nome, que é Babel. E eles queriam não ser espalhados, queriam ir contra a ordem do Senhor. Mas o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. A humanidade sem Deus é assim, meus irmãos. Está sempre querendo se engrandecer. Está sempre querendo recursos e meios de se obter segurança, de controlar as situações, sem confiar no Senhor. Quando vemos uma nação lançando um novo foguete para o espaço, por exemplo, certamente seus governantes não estão pensando, glórias ao Senhor, porque pela sua graça nós conseguimos desenvolver uma nova tecnologia que vai permitir conhecermos mais da criação de Deus. Não é isso. Eles estão querendo passar uma mensagem para outros povos, para outras nações, dizendo, somos mais poderosos que vocês. Nós temos mais capacidade tecnológica do que vocês. Vocês não são nada diante de nós. E meus irmãos, como cristãos, somos chamados a obedecer ao Senhor. Somos chamados a lutar contra este pecado, contra a desobediência, que se manifesta de várias e várias formas na nossa vida. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória do nosso Senhor. Mesmo aquilo que, de alguma forma, pode redundar em elogios, em honra para nós, mas tudo isso precisa ser depositado aos pés do nosso Deus. Os planos do nosso Senhor jamais serão frustrados. Podemos ter certeza de que o plano eterno do nosso Senhor, que envolveu mandar seu Filho, sem pecado algum, para que morresse pelos nossos pecados e garantisse a nossa salvação, esse plano, meus irmãos, jamais será frustrado. Nós seremos santificados, apesar das tentações que Satanás aplica na nossa vida. Nós seremos santificados, apesar do pecado que ainda habita em nós. O Senhor há de completar a boa obra que começou em cada um de nós. E se essa passagem entre as genealogias de Sem mostram um grupo que queria um grande nome, logo depois, no final do capítulo 11, nós vemos uma segunda parte, um segundo bloco dessa genealogia, que é concluído em um homem chamado Abraão. Ou melhor, até então, Abrão. A este homem Deus faz uma promessa. Uma promessa que está relacionada ao que aconteceu ali em Babel. No capítulo 12, Deus se dirige a Abrão e diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. A este homem, eleito por Deus, escolhido pelo Senhor, Abrão, ele faz 3 promessas neste primeiro momento. Uma grande nação, uma grande bênção e um grande nome. Aquilo que a princípio foi uma maldição do Senhor sobre a humanidade, de confundir as suas línguas, na verdade fazia parte dos planos soberanos de Deus
para abençoar todos os povos, de toda a língua, de toda a nação, de todas as tribos. Em Abraão, o pai da fé, todas as famílias da terra são abençoadas. Deus estava ali, então, apesar do pecado humano, preparando para si várias nações, uma diversidade de povos que o adorariam no futuro. Povos esses dos quais nós aqui fazemos parte. Nós não somos descendentes diretos de Abraão, genealogicamente falando, biologicamente falando, mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós fazemos parte desta grande nação que foi prometida a Abraão. E mais, Deus promete que engrandeceria o seu nome. Aqueles homens em Babel queriam um grande nome e Deus os frustrou. Agora, Deus promete a Abraão um grande nome. E este é o nome acima de todo nome: Jesus Cristo. Essa promessa não encontrava cumprimento imediato em Abraão, mas era a promessa de que o Messias, o Salvador, o Redentor da humanidade, viria dele, o grande nome acima de todo nome. E eu te convido então, para finalizarmos, lendo Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Filipenses 2, de 9 a 11. Nós lemos o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos juntos o versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Aquilo que a princípio era uma maldição para a humanidade, na verdade, era uma grande bênção e uma grande mostra da soberania e do poder do nosso Senhor, apesar da rebeldia humana. Portanto, empenhe-se em obedecer ao Senhor. Dedique-se a servi-lo, a lutar contra o pecado e a confiar na sua obra, a confiar nos seus planos, certo de que os planos do Senhor não podem ser frustrados.